Lyle e Eric Menendez são dois irmãos que, em 1989, assassinaram os pais de uma forma extremamente brutal. Mas esse caso divide opiniões sobre quem foram as vítimas dessa situação. Olá, Psychos! Sejam muito bem-vindos ao momento mais esperado da semana, a nossa Terça Killer. Pra quem tá chegando agora, a gente tem vídeo de caso criminal aqui toda terça-feira, então se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação desse vídeo. E me siga nas redes sociais que lá tem sempre vídeos curtos, indicações de séries, livros, filmes e umas baboseiras mais. Hoje a gente vai falar sobre esse estranho caso dos irmãos Menendez. Antes da gente começar, eu quero deixar o aviso de que esse vídeo pode conter gatilhos e descrições gráficas pesadas, então se você for uma pessoa sensível, eu não recomendo que continue assistindo. A família Menendez era muito rica e influente na Califórnia nos anos 80. Ela era composta pelo pai, o José Menendez, a mãe, a Kitty, e os dois filhos, Lyle e Eric. O José Menendez nasceu em Cuba em 1944. O pai dele era um jogador de futebol que tinha a própria empresa de contabilidade e a mãe dele era nadadora. Ela era tão boa que entrou até para o Hall da Fama esportivo do país. A família não era super rica, mas eles tinham uma vida bem confortável. Só que entre os anos 59 e 60, Cuba passou por uma revolução. O Fidel Castro chegou ao poder e fez umas mudanças bem radicais no país. O pessoal que era classe alta e média acabou perdendo propriedade e o governo era bem repressivo. Então, os pais do José mandaram ele para os Estados Unidos quando ele tinha 16 anos para estudar e trabalhar. Ele foi sem um centavo no bolso, mas estava determinado a ser bem-sucedido. Até porque o José tinha um pouco de vergonha das origens dele. Ele não gostava de ser visto como uma minoria. Acho que até hoje, nos Estados Unidos, as pessoas têm preconceito com pessoas que vêm de outro país, né, que vêm de fora. E naquela época não era diferente. Então ele batalhou muito para conquistar o espaço dele ali. O José trabalhava meio período e conseguiu uma bolsa de atleta por causa da natação, assim como a mãe dele, ele nadava. E ele conseguiu essa bolsa para estudar na Universidade de Illinois. Foi na faculdade que ele conheceu a Kitty Anderson, que viria a ser a sua futura esposa. Ela era 3 anos mais velha que o José. A Kitty veio de uma família bem desestruturada. O pai dela batia na mãe dela e nos filhos, era o caos. Só que, eventualmente, os pais dela se divorciaram e isso deixou a Kitty muito arrasada. Isso abriu uma ferida gigantesca nela, criou vários traumas, tanto que a Kitty cresceu acreditando que o divórcio era a pior coisa do mundo que poderia acontecer com uma pessoa. Ela e o José se casaram em 63 e logo depois se mudaram para Nova York. O José transferiu a bolsa dele para Queens College e se formou em contabilidade lá. E quando eles se mudaram, a Kitty já tinha se formado lá na Universidade de Illinois. 5 anos depois, em janeiro de 68, nasceu o primeiro filho do casal, o Joseph Lyle, que é mais conhecido só como Lyle. E aí a Kitty largou o emprego dela como professora para poder se dedicar integralmente à criação do filho. E em 1971 nasceu o Eric, o filho caçula dos Menendez. Desde que o José se formou, ele teve vários empregos. A família, inclusive, teve que se mudar de cidade algumas vezes por conta do trabalho dele. Mas o negócio é que ele estava se consolidando como um grande empresário. O José mandava muito bem no ramo dos negócios e estava crescendo muito na carreira. No ano que o Eric nasceu, a família Menendez se mudou para Nova Jersey, porque o José tinha sido contratado para trabalhar como diretor financeiro da Hertz, uma empresa locadora de carro. Lá, o José estava fazendo muita grana, mas ele era conhecido por ser um chefe bem carrasco, sabe? Ele queria ver resultados e não estava nem aí, passava por cima de todo mundo, abusava dos subordinados. Ele sempre levava os funcionários ao limite e não de um jeito bom. E em casa não era diferente. O José batalhou muito para conseguir chegar onde ele estava e ele queria que os filhos dele seguissem os mesmos passos. Então, desde que o Eric e o Lyle eram crianças, o José cobrava e controlava muito os dois. O que eles podiam comer, com quem eles podiam andar, o que eles liam, o que eles pensavam, tudo. A cobrança era muito grande com os dois filhos, mas ela era maior com o Lyle, que era o filho mais velho. Essa pressão toda para atender às demandas do pai deixava os dois muito estressados. Tanto
tanto que eles começaram a desenvolver sintomas físicos de estresse, tipo ranger os dentes, gagueira, dor de estômago. Conforme eles cresciam, os irmãos foram ficando cada vez mais unidos, porque eles encontraram um no outro a solidariedade e o companheirismo para conseguir enfrentar todo esse controle e as cobranças do pai. Mas apesar disso, os dois tinham personalidades completamente opostas. Enquanto o Lyle era mais espirituoso, expansivo, o Eric era mais quieto e tímido. Por ser o mais novo e ter toda essa distância afetiva do pai, o Eric via o Lyle com muita admiração. Ele vivia nas sombras do irmão mais velho e meio que dependia dele para tudo. Nenhum dos dois irmãos ia muito bem na escola. Eles viviam faltando nas aulas, não gostavam de estudar e só tiravam notas baixas, mas eles eram muito bons no tênis. Os dois começaram a jogar porque o José resolveu que cada um dos filhos tinha que escolher um esporte para se destacar e tinha necessariamente que ser um esporte individual, porque esportes em grupo e coletivos poderiam desafiar a autoridade dos filhos dele. E o Eric era tão bom no tênis que ele chegou a ser destaque como o melhor jogador dos Estados Unidos. Então o José trocou de emprego e foi trabalhar numa produtora de filmes, e aí a família inteira se mudou para a Califórnia. Em 1986, a família começou a morar numa mansão em Beverly Hills, que já tinha pertencido a ninguém mais ninguém menos do que Elton John e Prince. E essa casa ficava localizada numa das regiões mais cobiçadas de Hollywood, bem pertinho do Boulevard de Santa Mônica e da Rodeo Drive. Na verdade, não foi todo mundo para a Califórnia. O Lyle ficou em Nova Jersey porque ele estava fazendo faculdade. Ele tinha entrado na Universidade de Princeton. Ele só foi aprovado lá depois de várias tentativas, porque o histórico escolar do Lyle não era lá dos melhores. E depois que ele foi para a universidade, as coisas continuaram bem parecidas com o que elas eram na escola. Ele continuava tirando nota baixa, continuava faltando, ele não gostava das matérias, ele não gostava de nada da universidade. Ele chegou até a ser suspenso por 1 ano porque plagiou o trabalho de um colega. E nesse período que ele ficou afastado das aulas, o José arrumou um emprego para ele porque, ele não queria criar nenhum filho mimado. Mas não adiantou muito porque o Lyle foi logo demitido. Ele era muito preguiçoso no trabalho. Ele vivia chegando atrasado, não obedecia ordens, ignorava quando falavam com ele. E quando o dia estava bonito, com sol, quente assim, ele simplesmente não ia trabalhar para ficar jogando tênis. Até que eventualmente ele largou a faculdade para abrir um restaurante. O Eric era igualzinho o irmão mais velho. Só tirava notas baixas, vivia faltando, mas ele era muito bom em contar histórias. Ele gostava de escrever elas tipo roteiro. Uma das que ele escreveu foi um suspense de 62 páginas sobre o filho de uma família bem rica que lê o testamento dos pais e descobre que ele vai herdar 150 milhões de dólares com a morte deles. E aí, ele mata os pais. Em julho de 88, o Lyle e o Eric arrumaram um hobby para tentar dar uma desestressada naquele clima tão tenso que eles viviam em casa: invadir e roubar casas de outras pessoas. Não que eles precisassem do dinheiro, a família Menendez era bem rica, só que a fonte de renda era o José. E desse jeito, os irmãos conseguiam arrumar uma grana sem ter que pedir para o pai. E aí ter que ouvir todo aquele discurso que ele falava toda vez que os filhos pediam dinheiro sobre trabalho duro e se esforçar e etc, etc. Os dois invadiam casas de amigos deles ou de amigos dos pais, que eles sabiam que tinha bastante coisa valiosa dentro. Mas isso durou pouco, porque no mesmo ano eles foram pegos e levados para a polícia. Só que óbvio que fizeram um acordo junto com um advogado caríssimo da família. Nesse acordo, o Eric se responsabilizou por todos os roubos, porque ele era menor de idade, então teve uma pena mais leve, que foi fazer serviço comunitário com um sem-teto. E o Lyle, que era maior de idade, não foi penalizado por nada. A outra parte do acordo é que eles tiveram que devolver tudo que eles tinham roubado, e o que não estava mais em posse deles, o José teve que pagar em dinheiro. É estimado que o prejuízo total tenha sido de 100 mil dólares. Os pais estavam desesperados com esse comportamento dos filhos, e eles davam castigos, ameaçavam tirar todos os privilégios dele, tentavam de tudo para ver se eles melhoravam, e nada funcionava. Até que eles deram a cartada final. O José e a Kitty ameaçaram reescrever os seus testamentos e deixar o Eric e o Lyle de fora deles. Aí o negócio azedou, os irmãos ficaram ainda piores. A Kitty já fazia terapia e o terapeuta dela recomendou que o Eric fizesse algumas sessões também.
e ele indicou o psiquiatra Jerome para o Eric passar. O Eric foi e logo nas primeiras sessões ele falou que estava ok o psiquiatra levar tudo o que eles discutiam ali no consultório para os pais dele. Quando a Kitty ficou sabendo do teor dessas conversas, ela confessou para o próprio terapeuta que achava que os filhos eram narcisistas, sem consciência e com traços de sociopatia. Até que no dia 20 de agosto de 1989, às 11h47 da noite, a polícia de Beverly Hills recebeu essa ligação. Beverly Hills emergency. Yes, police. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people. What? No. Were they shot? Yes, man, Were they shot? Yes. They were shot? Yes. What happened to 722 North Elmore Park? What happened? O Eric e o Lyle chegaram em casa do cinema e se depararam com essa cena horrorosa. Os pais caídos, mortos em cima de poças de sangue. A polícia logo foi até lá e de imediato notaram que não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa e que nada tinha sido roubado. Então chegaram à conclusão de que o assassino era conhecido da família. Ou ele tinha acesso direto à casa, ou foi permitida a entrada dele ali. Os irmãos não foram considerados suspeitos, mas eles foram levados para a delegacia para o interrogatório de rotina, que é o procedimento nesses casos, para ver se eles tinham alguma pista, alguma coisa que ajudasse a pegar esse assassino. Durante o interrogatório, o Eric estava muito transtornado, ele chorava muito, estava meio que em pânico. Já o Lyle estava mais controlado e foi ele que contou em detalhes para os policiais como é que foi o dia inteiro dos irmãos, desde a hora que eles acordaram até o ponto que eles encontraram os pais naquela situação. Os dois acordaram, tomaram café da manhã e aí foram jogar uma partida de tênis na quadra que eles tinham em casa. Aí eles voltaram, assistiram uma outra partida de tênis na televisão e passaram a tarde no Beverly Mall, que é um shopping center, fazendo compras. Umas 5 da tarde eles voltaram para casa e aí às 8 horas da noite eles saíram de novo. O plano era ir assistir o filme Permissão para Matar, só que a fila do cinema estava muito grande, então eles desistiram e foram para um outro cinema assistir Batman. E depois do filme, eles combinaram com um amigo de ir no festival Taste of LA que tem em Comes e Bebes. Mas eles combinaram de se encontrar com esse amigo numa Cheesecake Factory, porque antes eles tinham que passar em casa para o Eric pegar uma identidade falsa para ele poder beber lá no festival, porque ele era menor de idade. E foi aí que eles encontraram os pais mortos e ligaram para a polícia. O José e a Kitty foram mortos tão violentamente que os corpos estavam quase irreconhecíveis. O José levou um tiro na nuca que quase arrancou a cabeça dele e a Kitty tinha vários tiros no rosto. Por conta da brutalidade do crime e porque os dois, o José e a Kitty, tinham tiros no joelho, a primeira linha de investigação que a polícia seguiu foi que esse pudesse ter sido um crime de vingança da máfia. Até porque o José era um homem muito importante, tinha muitas conexões com muitas pessoas e, consequentemente, muitas inimizades. 5 dias depois dos assassinatos, o Eric e o Lyle fizeram um memorial para os pais. Mas eles chegaram 1 hora atrasados. E no evento, o Eric parecia super desconfortável, enquanto o Lyle estava lá bem tranquilão, bem calmo. Os irmãos receberam uma pólice de seguro gigantesca do pai, coisa assim de milhões de dólares. E nas semanas seguintes eles começaram uma onda de gastos. Eles compraram barcos, apartamentos, carros de luxo, marcas de grife, joias, fizeram várias viagens internacionais. Aí os dois saíram da mansão e foram morar cada um em um apartamento em Marina del Rey, que é um destino bem conhecido para quem gosta de passeios de barco, que os dois tinham comprado. Mas eles falaram para os amigos e conhecidos que tinham se mudado porque eles estavam com muito medo que os tais mafiosos fossem atrás deles lá na mansão. Só que era uma coisa muito estranha, porque os pais dos dois tinham acabado de morrer e o tempo todo eles estavam super felizes, mega ostentando toda a grana que eles tinham ganhado. No fim de 89, é estimado que eles tenham gastado mais de $500 milhão. Lembrando que os pais deles morreram no final de agosto, então eles tiveram uns 3, 4 meses para gastar tudo isso.
Mas, apesar de ser bem estranho, gastar o dinheiro que você ganhou por direito depois da morte dos seus pais não é nenhum crime. Então, os dois ainda não eram suspeitos e a polícia continuava investigando o caso atrás do assassino. O Eric continuou fazendo terapia com o Jerome esse tempo todo e lá era um lugar seguro para ele, onde ele se sentia à vontade. Um dia, no meio de uma sessão, ele soltou: "Conseguimos, matamos meus pais." E aí ele contou tudo, falou que os dois tinham planejado isso por causa daquela história do testamento, que os pais queriam tirar eles e que, na verdade, eles nem queriam matar a mãe, mas não tinha como matar o pai sem matar a mãe também. O Jerome ficou bem assustado com essa confissão e ligou para o Lyle, que foi encontrar os dois. Chegando lá, o Lyle ameaçou o Jerome de morte caso ele contasse qualquer coisa que o Eric tinha falado para a polícia. A relação entre médico e paciente tem um código de ética. O que é falado dentro do consultório não pode ser levado para fora. Só que tem algumas coisas que violam esse código e permitem que o profissional denuncie o que foi falado na sessão. Essa ameaça de morte do Lyle já quebrava o código de ética e era o suficiente para o Jerome poder ir até a polícia. Mas ele não fez isso. O que ele fez foi gravar as sessões seguintes que ele fez com o Lyle e o Eric juntos. Nelas, de novo, os dois confessaram os assassinatos, mas eles disseram que agiram em legítima defesa, porque desde criança os dois sofriam abusos do pai e a mãe sabia de tudo o que estava acontecendo, mas ela não fazia nada para proteger os filhos. E aí o Jerome quebrou a confidencialidade entre médico e paciente. Ele colocou as fitas para a namorada escutar. Ela ficou horrorizada e foi até a polícia. As autoridades conseguiram um mandado de busca e apreensão e pegaram essas fitas com as provas da confissão. Nas investigações, a polícia descobriu que um amigo bem próximo dos irmãos tinha comprado 2 espingardas de calibre 12 um dia antes dos assassinatos, justamente as armas que foram usadas no crime. Só que quando falaram com ele, o menino conseguiu provar que não tinha sido ele que tinha feito essa compra, porque nem o recibo nem o endereço estavam na casa dele. O que aconteceu foi que esse menino um dia esqueceu o documento na casa da família Menendez. E aí os irmãos pegaram a identidade dele e usaram ela para comprar as armas. Com as provas da confissão, o Lyle foi preso em março de 1990 e o Eric foi preso 3 dias depois porque ele estava em Israel para um torneio de tênis. Eles foram acusados de assassinar os pais em condições especiais, o que quer dizer que se eles fossem condenados poderiam pegar a pena de morte. O julgamento começou no dia 20 de julho de 93. Demorou mais de 3 anos para ele acontecer, porque foi o tempo da polícia analisar todas as provas desse caso. E quando rolou, foi noticiado em toda parte, porque a investigação já tinha ganhado um super espaço na mídia, pela brutalidade do crime e porque a família Menendez era super influente ali na sociedade. O julgamento, inclusive, foi transmitido ao vivo na TV Nacional. Os irmãos então repetiram tudo o que já tinha na fita do psiquiatra, mas em detalhes. Naquele dia, depois de voltar do cinema que eles tinham ido assistir Batman, o Lyle e o Eric entraram na mansão, foram até a sala e lá encontraram os pais no sofá. Eles estavam vendo um filme, a Kitty já estava dormindo e o José não estava, mas ele já estava ali meio pescando. Primeiro eles atiraram no José, acertaram ele no braço direito, no cotovelo esquerdo e depois foi aquele tiro na nuca que foi tão forte que ele foi quase decapitado. Aí a Kitty acordou com um barulho e tentou fugir, só que ela foi atingida no braço direito e na perna. Mesmo assim, ela conseguiu ficar em pé e continuou tentando fugir, mas ela escorregou no próprio sangue e caiu no chão. Foi aí que ela foi atingida no peito, mas ela não morreu. Só que nisso, os irmãos perceberam que tinha acabado a munição das armas. Então eles foram até o carro, recarregaram, aí voltaram e deram vários tiros no rosto e no corpo da Kitty. Depois que os dois já estavam mortos, eles deram tiros nos joelhos dos dois pais para parecer que tinha sido um crime da máfia. Depois disso, eles dirigiram até a Mulholland Drive, que é uma estrada que beira o Oceano Pacífico, e jogaram as armas de um precipício. E aí foram até um posto de gasolina para se livrar das roupas e dos sapatos todos cheios de sangue e das cápsulas das balas. Então foram até o cinema, compraram o ingresso para ver Batman e até assistiram o filme para construir um álibi. Depois do filme, os irmãos voltaram para casa e às 11h47 o Lyle ligou para a polícia desesperado, falando toda aquela cena que ele tinha encontrado. Então, mais uma vez, eles confessaram os assassinatos, mas se declararam inocentes porque os dois disseram que agiram em legítima defesa. Os irmãos alegaram que eles sofriam abusos físicos e psicológicos do pai desde que eles eram crianças.
e também abusos sexuais. O Lyle dos 6 aos 8 anos de idade e o Eric dos 6 aos 18. E eles deram bastante detalhes desses abusos, foi bem pesado. Falaram que o José sempre entrava no quarto dos filhos para molestar eles, que tinha algumas semanas que ele fazia isso todos os dias. Ele gostava de enfiar objetos nos meninos, um horror. E isso foi um choque, porque até então todo mundo acreditava que o crime tinha sido cometido por dinheiro. Esse primeiro julgamento foi anulado porque o veredito dos jurados foi inconclusivo. 3 anos depois rolou o segundo julgamento. Como o Eric e o Lyle já tinham um histórico de roubos, aqueles que eles faziam lá só por diversão, a promotoria determinou que o motivo do crime foi financeiro, sim. No dia 20 de março de 96, os irmãos Menendez foram considerados culpados por assassinato em primeiro grau, que é quando o crime é premeditado. Os dois foram condenados à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Eles foram mandados para prisões separadas e ficaram assim até 2018, quando um juiz autorizou que eles cumprissem pena no mesmo lugar. Então é isso, esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado. E agora eu quero saber o que vocês acham. Vocês acreditam nessa versão dos irmãos de que eles foram abusados? Ou vocês acham que o crime foi cometido por dinheiro mesmo? Me conta aqui nos comentários. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve que a gente tem vídeo de caso criminal aqui toda terça-feira e deixa um like que vai me ajudar muito na divulgação. Até o próximo vídeo!